Olá, amantes de livros! Bem-vindos de volta ao BookCast, o podcast que te leva para uma imersão profunda nas páginas mais intrigantes da literatura. Eu sou Júlio, E eu sou Vanessa. e hoje preparem-se porque a nossa conversa vai girar em torno de Hitler, do autor David Wynne Jr., um livro que nos faz questionar a história do mundo, especialmente entre 1850 e 1950. E já de cara o livro mergulha em uma teoria bastante polêmica, a de que a história que conhecemos foi de certa forma fabricada para esconder a verdade sobre uma antiga civilização chamada Tartária. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Confesso que não, e fiquei bastante intrigado. Mas antes de entrarmos de cabeça nessa teoria, acho que seria legal explicar para os nossos ouvintes do que seria essa tal Tartaia, né? Com certeza. Tartária era supostamente uma civilização gigante que se estendia por grande parte da Ásia e da Europa. Mas o que torna a coisa toda tão controversa é que, segundo Emin Jr., essa civilização foi propositalmente apagada dos livros de história. E qual seria o motivo para esconder uma civilização inteira da história, você me pergunta? Bem aí que a coisa fica interessante. O autor sugere que Tartária era uma civilização avançada com uma cultura e tecnologia superiores à da época, e que as grandes potências da época teriam se unido para destruir Tartária e apagar seus vestígios para que pudessem controlar a narrativa histórica e impor sua própria visão de mundo. E aqui entra a figura de Hitler. Segundo Wynne Jr., ele teria sido um peão nesse grande jogo de poder manipulado para desencadear a Segunda Guerra Mundial e consolidar essa nova ordem mundial. Ou seja, a gente está falando de uma conspiração em escala global envolvendo a destruição de uma civilização, a manipulação da história e a orquestração de guerras. É muita coisa para processar, né? Com certeza. E o autor apresenta uma série de evidências para sustentar essa teoria, como fotos e vídeos da época que, segundo ele, foram manipulados para corroborar a história fabricada. E ele vai além, né? Apresenta exemplos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, além de fatos relacionados à vida de figuras históricas como Napoleão Bonaparte e Napoleão III, apontando padrões e similaridades suspeitas nesses eventos. É como se a história se repetisse, mas de forma um pouco não artificial, sabe? Exatamente. E essa sensação de artificialidade se intensifica quando chegamos ao capítulo sobre a guerra linguística que você mencionou antes. O autor argumenta que a imposição de línguas padrão, como o alemão e o russo modernos, em detrimento dos dialetos regionais, foi uma estratégia para alienar as pessoas de suas raízes culturais e facilitar o controle, né? Pense só, quando você impõe uma língua, você também impõe uma cultura, uma forma de pensar. E nesse processo, muita coisa se perde, né? O autor cita exemplos da supressão de dialetos germânicos nos EUA, Austrália e Canadá, e vai além mencionando a Itália, a Turquia e a Espanha, onde idiomas regionais foram substituídos por versões modernas. Essa perda de diversidade linguística e cultural é algo que a gente sente até hoje, né? Sem dúvida. E o mais preocupante é que, com a imposição de novos idiomas, perdemos acesso à literatura e documentos históricos em suas línguas originais. É como se partes da história tivessem sido simplesmente apagadas. E aí chegamos a um dos pontos mais chocantes do livro, os incêndios misteriosos. O autor levanta a questão de que uma série de grandes incêndios em cidades do ZUI e do mundo entre 1760 e 1930 poderiam ter sido parte de um plano para destruir vestígios de Tartária. Ele analisa cidades como São Francisco, Seattle, Dresden e Charleston, comparando os danos com o de Hiroshima e Osaka. E as fotos são realmente impressionantes. A gente se pergunta como incêndios comuns poderiam causar tanta destruição, né? E o autor vai além, sugerindo a possibilidade de demolições em massa, com base na ausência de sinais de bombardeios ou incêndios em muitos edifícios. A presença de lama em fotos de Seattle e Kansas City também é apontada como um indício suspeito a algo que não se encaixa na narrativa tradicional de um incêndio. E o que dizer a semelhança entre os danos causados pelos grandes incêndios e os bombardeios, que sugerem a possibilidade do uso de armas elétricas mesmo no século XIX. Esses detalhes são de arrepiar, né? E o mais intrigante é que essa teoria dos incêndios, que parece tão absurda à primeira vista, se encaixa perfeitamente na narrativa da destruição de Tartária. E aí, pronto para continuar a nossa imersão em Hitler de David Wynne Jr. No bloco anterior, a gente falou sobre a teoria de que Tartária, uma suposta civilização avançada, teria sido apagada da história, e que Hitler pode ter sido manipulado como parte de um plano maior. A gente mergulhou em alguns pontos bem intrigantes, como a padronização de línguas e os incêndios misteriosos que levantam a questão: será que tudo que sabemos sobre o passado é confiável, né? Exato. E para te deixar ainda mais instigado, Jules Wynne Jr. apresenta diversas fotos da época, especialmente de cidades devastadas, que, segundo ele, escondem detalhes que desafiam a narrativa oficial. Sim, me lembro dele ter destacado a presença de edifícios intactos em meio à destruição, algo que seria bem improvável em um incêndio de grandes proporções, né? Isso mesmo. E ele vai além, observando a uniformidade dos danos em alguns casos. É como se os edifícios tivessem sido demolidos com precisão cirúrgica em vez de consumidos pelo fogo, sabe? Lembro daquela foto de Seattle com montanhas de lama ao redor dos prédios. Aquilo me deixou de queixo caído. É difícil imaginar como um incêndio teria causado aquilo. Pois é. E essa lama aparece em outras fotos também, como em Kansas City, o que reforça a suspeita de que algo não se encaixa na história tradicional.
É como se esses detalhes estivessem nos dizendo: preste atenção, tem algo errado aqui. E não podemos esquecer das comparações entre os danos causados pelos grandes incêndios e os bombardeios como em Hiroshima e Osaka. Similaridades realmente te fazem questionar se estamos vendo a história como ela realmente aconteceu. Exatamente. E o autor chega a sugerir mesmo que pareça ousado que talvez tenham usado armas elétricas para causar tamanha destruição, o que seria uma reviravolta tecnológica para o século XIX. Essa ideia de armas elétricas no século XIX parece ficção científica. Mas diante de tantas evidências contraditórias, a gente começa a se perguntar o que mais pode estar escondido nos livros de história. E é exatamente esse o ponto, Júlio. O livro nos convida a sermos investigadores do passado, a questionar o que nos foi ensinado e a buscar a verdade por trás das narrativas dominantes. E ele faz isso de forma brilhante. Apresenta as informações de maneira acessível, com exemplos que te pendem do começo ao fim. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeça gigante, com cada peça revelando um novo mistério. E falando em quebra-cabeça, você se lembra daqueles eventos históricos com datas e personagens quase idênticos, como se a história estivesse se repetindo de forma um tanto planejada. Sim, aquilo é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Me lembro da renúncia de primeiros ministros italianos em momentos cruciais da Primeira e Segunda Guerra Mundial, com um intervalo de 26 anos entre os eventos. É muita coincidência, né? E as coincidências não param por aí. Teve também a destruição de navios alemães um ano após o fim de cada guerra, com números e métodos quase idênticos. É como se alguém estivesse copiando e colando eventos históricos, sabe? E o autor encontrou paralelos até nas biografias de figuras históricas como Napoleão Bonaparte e Napoleão III, datas de nascimento, morte, eventos importantes. Tudo se repete com uma precisão que chega a ser assustadora. Diante disso, fica difícil ignorar a possibilidade de que a história tenha sido manipulada como se tivessem usado um molde para criar eventos padronizados. E a gente, como bons alunos, fomos condicionados a aceitar essa história sem questionar. Mas agora, com as evidências apresentadas por Ewing Jr., a gente se depara com a possibilidade de uma grande farsa histórica. E aí fica a pergunta: qual seria o objetivo de falsificar a história em uma escala tão grandiosa? Por que alguém se daria ao trabalho de esconder a verdade sobre o passado? Essa é a grande questão, Júlio. E é sobre isso que vamos discutir na próxima parte do nosso mergulho em Hitler. Então preparem-se, porque as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Chegamos à parte final da nossa imersão em Hitler e David Ewing Jr. Júlio, depois de todas as evidências e teorias que a gente discutiu, a grande pergunta que fica é: qual seria o motivo para falsificar a história em uma escala tão grandiosa? Por que alguém iria querer esconder o passado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o autor não dá uma resposta definitiva, mas ele levanta algumas hipóteses bem interessantes. E uma das hipóteses que mais me chamou a atenção foi a de que essa falsificação serviria para encobrir a existência de Tartária, aquela civilização avançada que a gente falou no início. Faz sentido, né? Se Tartária realmente existiu e foi propositalmente apagada da história, a gente precisa se perguntar quem se beneficiaria com isso. Exato. E aí que a gente entra na teoria da conspiração. Segundo Ewing Jr., as grandes potências da época teriam se unido para destruir Tartária e apagar seus vestígios da história para que pudessem controlar a narrativa e impor sua própria visão de mundo. Imagina só o poder que você teria se pudesse controlar o passado. É como se eles quisessem resetar o mundo, apagar tudo que veio antes e começar de novo com eles no controle. E nesse contexto das guerras, das revoluções, dos incêndios. Tudo faria parte de um plano maior para moldar o mundo de acordo com seus interesses. E a padronização das línguas que a gente discutiu antes se encaixaria perfeitamente nesse plano, né? Seria uma forma de homogeneizar as culturas, apagar as diferenças e facilitar o controle mental. E nesse cenário, todo Hitler seria apenas uma peça de um jogo muito maior. Um peão manipulado para desencadear a Segunda Guerra Mundial e consolidar essa nova ordem mundial. É uma teoria complexa, com certeza. E a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de ver conspirações em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, o livro nos faz pensar. E se a história que nos contaram não for a história completa? E se houver outras versões do passado, versões que foram silenciadas, escondidas, manipuladas? No fim das contas, o Hitler nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas talvez essa seja a grande lição. Questionar, pesquisar, buscar diferentes fontes de informação. Comparar os fatos, não aceitar tudo que nos dizem como verdade absoluta. Exato. E principalmente ter a consciência de que a história é escrita pelos vencedores. E que sempre existem outras versões, outras narrativas esperando para serem descobertas. E quem sabe a gente possa encontrar algumas dessas narrativas aqui mesmo no Bookcast em nossas próximas imersões literárias. Agradecemos a companhia nessa jornada instigante e esperamos que continuem nos acompanhando. Até a próxima.